Boa noite, pessoal. Boa noite, turma da Heavy Como é que vocês estão? Tudo certo? Mais uma terça-feira entrando ao vivo aqui com vocês. Hoje ao vivo mesmo, ao vivaço. E hoje nós temos aí temas muito interessantes para trazer e falar com vocês, beleza? Primeiro comentem aí se o áudio está chegando bacana, está chegando legal. Que aqui eu vou ler os comentários de vocês. Beleza? Friozinho no Rio Grande do Sul, já amanheceu 1 grau, mais ou menos 0 graus, com sensação de -3, -4. No decorrer do dia foi melhorando ou piorando, né? E agora está uma temperatura boa. Olha só, já tem gente aqui. O pessoal já perguntando sobre problemas de tratores. Depois a gente vê se a gente consegue ajudar vocês, beleza? Márcio Freitas, Hernani Boltin, boa noite, boa noite. Pessoal, e como sempre, nas terças-feiras nós estamos aqui com o apoio da FBR Agro. FBR Agro é a nossa parceira, fabricante de peças fundidas, elemento de trilha, polias, carcaça de redução final. Então, nós trouxemos a FBR como parceiro, conversamos, e hoje eles são nossos parceiros porque a gente confia nas peças que eles produzem, nos produtos, a gente entendeu o processo de fabricação, enfim. Então, são produtos de altíssima qualidade. Sigam os nossos parceiros ali da FBR Agro, tem um QR Code na tela ali aparecendo. Então, com certeza, se vocês pedirem para os fornecedores de vocês terem FBR Agro no estoque, vocês vão ter a certeza que tem peças de qualidade para reposição nas suas máquinas, nas máquinas dos clientes de vocês. Beleza? E hoje temos um convidado muito especial, vai contar um pouco da história dele, um pouco das histórias da mecanização agrícola na América Latina. Por quê? Porque ele já andou por diversos países, mas quem vai falar melhor sobre isso é ele mesmo. Bem-vindo mais uma vez aí, Benatti. Obrigado, ao Pedro. nosso Heavcast. Obrigado, uma satisfação sempre estar aqui. Vocês sabem quanto me sinto à vontade, né? Estando com vocês, conversando um assunto que é um tanto sério, mas com um tanto de reverência, né? Então isso, o convidado que está aqui, ele se sente muito à vontade, eu sempre me sinto à vontade, me sinto em casa. Então obrigado pelo convite, esperamos a gente proporcionar aí para o nosso público uma noite aí de, por que não dizer, de diversão. Isso, exatamente, show. E sempre bem-vindo, né, Matheus? E hoje a gente até a gente abriu, né, uma exceção e a gente trouxe um vinho. Né? Inclusive, se tiver alguma marca de vinho que queira nos patrocinar também, fiquem à vontade. Né? Um aperitivozinho, um salamezinho, isso aí é muito bom para acompanhar a noite. Na verdade, assim, para patrocinar a gente faz um processo de degustação de umas 50 garrafas, aí fácil aí da gente saber se o vinho é bom ou não. Dá para uns 3 ou 4 episódios, umas 50 de garrafas. Boa. Matheus, conta um pouco da tua história aí para a galera que não tem, muitos já te conhecem, com certeza, segue nas redes sociais lá, mas conta um pouco aí para o pessoal a tua trajetória com a questão de máquinas agrícolas, enfim, desde o início. Certo. Bom, eu nasci aqui no interior do Rio Grande, aqui em Frederico Westphalen, né? Sou filho de pequenos agricultores. Me formei em engenharia mecânica em 2009 e nesse período, né, enquanto me graduava, tive a oportunidade de então ingressar no concessionário John Deere, né? Acabei fazendo curso e aí saí para trabalhar como um técnico. Em 2003, onde fiquei 9 anos, né? Na verdade, eu fiquei um tempo interno na fábrica, depois eu passei para Fendt como especialista de produto das colheitadeiras Ideal e acabei retornando para a CNH de novo como instrutor de treinamento, porém já não mais interno à fábrica, assim como um terceiro. Hoje, né, trabalho minha carreira solo, né, onde presto assistências, consultorias, treinamentos, né? Inclusive essa semana a gente está tendo um treinamento aí. É sempre bom a gente estar nesse meio, estar envolvido nesse processo de ensino, porque querendo ou não, ensinando a gente sempre aprende. Esses anos de CNH, como você mesmo você falou, eu tive a graça, a honra, a alegria de conhecer muitos países Latinoamérica, pelo fato de eu ser uma pessoa, um profissional que era, vamos dizer assim, um coringa, né? Então, atendi muito a Argentina e os países aí
como eu sempre digo, do México para baixo era meu. Show, show. Hablando muito espanhol. Sim, senhor. Isso. Não, legal. E agora faz o quê? Um ano mais ou menos que tu tá carreira solo, saindo, né? Exatamente. Se desligou da CNH ali. É isso. Desse ano para cá, né, que eu me desliguei da CNH, então já não presto esse treinamento para o concessionário, mas sim procuro prestar esse treinamento a clientes, a operadores, claro, né, na parte do cliente, e também treinamentos técnicos, né, onde a gente tem essa oportunidade de estar frequentemente aí com o pessoal, dando essa informação para eles sobre colheitadeiras, né, da linha CNH, Case New Holland. Show, show. E qual que foi o primeiro país fora do Brasil que tu foi ministrar um treinamento e como foi, né? Porque nós fomos agora, faz alguns meses, né, para o Paraguai e a gente teve até alguma dificuldade, sim, né? De comunicação, né? O Thiago que está aqui com a gente foi junto, o Paulo também. Então a gente tinha alguma dificuldade. Como é que foi para ti o desafio do primeiro país que tu foi, a questão da linguagem, tudo, adaptação? Certo. O primeiro país que eu fui foi para Bolívia. Eu fui para Santa Cruz de la Sierra, ministrar um treinamento de TC. Na época era TC 5000, com motor mecânico ainda. Isso a gente está falando lá de 2015. Para mim foi, claro, difícil, porque você se comunicar com pessoas onde você está indo lá como turista é uma coisa, mas quando você entra para dar um treinamento, instruir, você tem que ter um vocabulário muito grande. Então, para essa preparação, para chegar esse dia, eu passei por treinamento o curso de idiomas, no caso do espanhol. E o primeiro treinamento foi lá na Bolívia, foi muito legal. Hoje, vamos pensar assim, 10 anos depois, é claro que a gente percebe que a bagagem do idioma, vocabulário, gírias, isso tudo melhorou, claro, não poderia ser diferente. Mas foi uma experiência muito bacana, né? Para mim foi muito legal, porque quando eu cheguei lá, obviamente estar em outro país, outra cultura, você olhar para as pessoas e perceber o genotipo delas, que elas são um pouquinho diferentes de você. A cultura do país, comida e outras peripécias, muitas vezes a gente acaba tendo aquele choque de realidade, mas aquele choque de realidade é muito bom. Então, para mim foi bem bacana. Eu sempre conto essa história. É legal porque quando eu abro os treinamentos, né, eu sempre tenho um processo, um método que eu chamo, que eu gosto de fazer um diagnóstico da turma que eu estou trabalhando. Então, eu sempre pergunto da onde que vem essa pessoa, qual é o seu nome, quanto tempo de experiência, o que ela veio buscar nesse curso. Eu fiz esse processo de abertura e logo depois, um aluno lá do fundão, ele levantou a mão e disse: professor, eu posso fazer um bolo? Eu disse: claro. Eu imaginei que ele ia tirar um pedaço de bolo e ia comer. Ele pegou uma sacolinha como essas plásticas de saco de lixo, essas sacolinhas de mercado. Ele começou a tirar algumas folhas da sacolinha e jogar na boca. Aí eu fiquei pensando, cara, o que esse maluco está fazendo? Claro, a Bolívia ela tem essa característica, né? Existem cooperativas produtoras de coca, mas o que eles me explicaram sobre a questão a droga em si, coca, que é a anfetamina, passa pelo narcotraficante. Inclusive, em outra oportunidade, um outro ano, eu pude visitar um cliente a 250 quilômetros de Santa Cruz, brasileiro, inclusive, que ele me explicou que a dificuldade dele lá era em justificar para o governo quanto de diesel ele iria gastar. Então, todo ano ele tinha que fazer um planejamento, dizer quantas horas ele iria trabalhar, quantos litros de diesel ele ia consumir, porque justamente o narcotraficante ele utiliza o diesel para refinar. E nessa questão, o menino lá começou a colocar a folha de coca na boca, eu pensei, esse cara vai ficar maluco aí dentro da sala. Mas não, é um hábito deles, eu percebi que depois né?
a origem da coca é justamente porque a gente tem regiões como Cochabamba, La Paz, Oruro, onde a gente fala os altiplanos bolivianos, né? A gente tem altitudes muito elevadas, então eles utilizam da folha de coca para dar aquela aceleradinha, né? Então é como a gente aqui, por exemplo, o chimarrão, né? É um hábito deles. Um energético para eles, né? É um energético natural. Isso. A gente teve aqui o Antônio, né? Conheceu o O Antônio, Antônio trabalhou Tassi. com a gente aqui por um tempo, né? O Antônio é boliviano. E ele contava sobre o bolhar, né? Bolhar. Bolhar. Bolhar uma coca. Parece que o cara levou um soco na bochecha e fica aquele... Isso. E ele disse que lá é um costume, né? Enfim, Normal. diz que os caminhoneiros da Bolívia usam muito, né? Para não dormir. Exato. Quando viajam muito longe também, né? Vai bolhando. Boleando. Show. Quando você vai caminhando, deslocando pelas rodovias de lá, às vezes você encontra os bags cheios de folha, que você pode parar, comprar, normal. É E isso. você não pode fazer é passar pro lado de cá, que aí você vai preso, né? É isso. Aí dá ruim. Não dá para refinar, não dá para fazer não o... dá. Show. E na questão lá falando já primeiramente da Bolívia, então, né, já que a gente entrou nesse país, vamos dizer assim, qual que é a diferença de lá para o Brasil que tu viu, assim, questões técnicas, questões até mesmo de equipamentos, o relevo lá da região que tu foi, como é que era comparado ao Brasil? Né, a parte também de oficinas terceirizadas ou concessionárias, existe muito, chegou a ver essa parte por lá? Certo. O relevo, o que me pareceu, assim, na região que eu fui, ele é bastante arenoso. Inclusive, uma situação que me chamou a atenção, e até nessa semana no Instagram eu vi que alguém postou exatamente comentando sobre a abertura das áreas lá na Bolívia. É muito comum nos meses de agosto, setembro, ventar muito. Então eles abrem os talhões e nas bordas dos talhões eles deixam aproximadamente 30, 40 metros de mata, o que eles chamam de cortina, para esse vento não derrubar o produto. Em relação a produtos em si, é o que a gente não vive aqui no Brasil. Essa que é a verdade. Hoje o Brasil ele tem essa questão de o imposto para importar é muito alto. Então hoje a gente só tem essa realidade de produto produzido no Brasil. Lá não. Lá você encontra produto americano, europeu, quem sabe até asiático, né? Tecnicamente, assim, base de projeto é a mesma coisa, mas sempre tem uma diferencinha aqui e ali. Em relação à mão de obra, se percebe que esse inconveniente de mão de obra qualificada não é só uma dor brasileira. O que me parece, Argentina e assim por diante, próprio Paraguai e outros países, o pessoal tem essa carência de mão de obra qualificada. Então, é aquilo que muitas vezes nós dois mesmo já comentamos, olha, estuda, isso vai te fazer diferença. E o pessoal muitas vezes acha que é chegar a fazer um treinamento e você já estar apto, você conseguir fazer um diagnóstico preciso, rápido, coisa que nem sempre acontece. Nas oportunidades que eu tive lá, eu não consegui ver oficinas terceiras, porque justamente eu fui pela CNH, então a gente não tem esse contato direto com oficinas terceiras. Mas sempre tem, sempre tem. E na questão de, vamos dizer assim, de cultura, de produção, geralmente o pessoal produz lá o soja, né, o sorgo, o milho, e algum outro tipo de leguminosa, aí, às vezes canola, chia e etc. Mas é muito similar ao que a gente vive aqui, principalmente nas regiões aí mais a norte, né, que aí é muito parecido, sabe? Sim. Santa Cruz de la Serra, acho que é quase na divisa ali também, perto do Mato Grosso, alguma coisa assim, né? Eu tenho um amigo lá em Rondônia que muitas vezes ele vai prestar assistência, ele tem uma oficina terceira lá em Vilhena, mas ele vai prestar assistência para brasileiros e bolivianos lá dentro da Bolívia. Né? O pagamento que ele recebe lá é em dólar. Então, eu acho muito bacana isso. E Santa Cruz é uma cidade bem legal, sabe? Gostei bastante. Né?
Mas uma cidade que, assim, o país da gente é sempre o melhor, né? A gente tem Sim, essa... sim, é isso. Embora eu já não tenha mais tanto esse apego, vamos dizer, ao país em si. Sim, sim, é isso. É claro que hoje o Brasil, né, vive algumas dificuldades, mas enfim, depois a gente até pode entrar mais a fundo nisso. Ali nessa região de Santa Cruz de la Serra, segundo o Antônio, que trabalha com a gente, ali também o pessoal tem costumes muito parecidos com os costumes até do Rio Grande do Sul, né? Porque é a parte do Chaco lá, né? Que vai lá da Bolívia, do Paraguai, Argentina, Rio Grande do Sul, que é o pessoal que são os gaúchos, né? Lá é o gaúcho, lá, alguma coisa assim, né? O pessoal toma chimarrão, usa até as vestimentas bem parecidas, né? Então é quase que uma extensão, assim, né? Desce lá da Bolívia, não sei se tem mais algum país lá para cima que também tem esses mesmos costumes, desce aqui para Paraguai, Argentina, Uruguai, né? O pessoal chimarrão lá toma também, só que lá tem a coca, né? Que eles boleiam também, né? Então, bem interessante. Ler os comentários aqui um pouco, olha só, bastante gente comentando aqui, ó. Bastante gente vem vindo te prestigiar aí, Matheus, olha só. Opa, muito obrigado. Hernani Boltin, boa noite. Conhece o Hernani Boltin? É que sabe. É como você, né? Eu ainda não tenho a quantidade de seguidores que você tem, mas às vezes a gente olhando pela imagem a gente bastante consegue. gente. Everton Borges, boa noite. Áudio tá legal. Ian Giuseppe Giaretta, esse tu conhece, né? O alemão. Eu ia estar dizendo aqui, ó, grande professor Matheus, um grande profissional, já tive a oportunidade de ter sido teu aluno, uma pessoa espetacular. Obrigado. Digo mesmo dele, um menino aí de 19 anos que já encarou a profissão de técnico, tem uma inteligência muito grande, uma vontade muito grande e nesse quesito ele seria até um espelho para os demais, né? Sim. É isso, até conhecemos ele lá na Escola do Agro, né? Primeira edição, aí depois ele teve aqui fazendo curso de DCR, eu acho. De interromper, Pedro, até citando o exemplo do Giaretta, mas para aqueles que estão nos vendo, ouvindo agora, perceba que quando a pessoa quer, ela vai. Então, o primeiro contato com a gente, ele foi ter lá no Mato Grosso do Sul. Ele saiu daqui do Rio Grande e foi lá para fazer um treinamento com a gente. Então, depois ele acabou vindo para cá e, enfim. Sim, show. Ele viajou 1.000 e poucos quilômetros para fazer um treinamento lá, né? Exatamente, de 2 dias. Show. Alex, peraí, vamos ver aqui, voltamos aqui. Adriano Souza Barbosa, boa noite. Micael Pedroso Silva, boa noite. Juan Pablo, boa noite. Juan Cássio Vieira dos Santos, boa noite. Cássio de Caiapônia, Goiás. Sou mecânico de tratores aqui. João Cavaleiro, show. Rodrigo Dragon, boa noite. Carlos Martins, boa noite, seu Carlos. Rodrigo Moraes, engenheiro não coloca a mão na massa, diz ele. O Rodrigo Moraes diz que engenheiro não coloca a mão na massa. Depende da personalidade do cara, né? Exato. É a mesma coisa que dizer que todo político é honesto. Carlos Alexandre Walshos, boa noite. Alex Quadros, boa noite, show. Alex Quadros, o cara é crânio. Alex Bredou, o Alex estava aqui também. O polaco? Claro, não. Polaco. É o Alex Quadros que falou que tu é crânio, né? Opa! Alex Bredon, ano passado com esse frio estava em Cruz Alta com vocês na CR, abraço. Adilson Cunha, boa noite. Paulo Santana, buenas noites. O Paulo Santana era o nosso intérprete lá, ele está nos assistindo. Lindo. Todo mundo que chegava lá, por exemplo, chegava tico pelotudo, ele dizia graças. Era só graças. Para tudo ele dizia graças. Espanhol fluente do Paulo, tá nos assistindo. Isso, o Alex teve em 2 treinamentos. Né? Que dupla, diz o Paulo. Live top demais. Lucas Chiminski, boa noite. Daniel Rodrigues, boa noite. Pedro Boa, mestre da CNH. Helder Padilha, boa noite. Cascavel, Paraná. O Paulo dando risada ali. Então, Matheus, nós estamos na Bolívia e da Bolívia nós saímos e vamos para qual país? Qual foi o segundo país que tu visitou? Aí foi uma experiência fantástica, que aí eu tive no Panamá, né? O Panamá foi muito legal, que também fui ministrar um treinamento de TC e TX, de TC na época, né? TC 5000. E
é aquele choque de realidade para mim, né? Porque aí eu tive que viajar algumas horas de voo, enfim, a primeira vez que eu cruzei sobre a selva amazônica e tal. E foi muito legal, porque lá eu tive a oportunidade de conhecer o Canal do Panamá, muito lindo, lindo, fantástico, uma obra de engenharia fantástica. Tive a questão de pegar um pequeno tornado também na época que estive lá. E acabou que na bagagem eu voltei com um charuto cubano, um presente do dono da concessionária. Eu tava lá e o pessoal dizia, não tem charuto lá não? E eu acabei falando, eles estavam fumando um charuto dentro da sala dele. Disse, olha, é cubano? É cubano. Eu disse, onde é que compra? Lá em tal lugar. Tá? Eles têm lá dentro do Panamá uma região, né, uma cidade chamada Colón, onde o imposto é zero. É uma área de livre comércio. Aí ele disse, olha, é mais longe, mas em Colón tem, e aqui na cidade tal lugar tem. No outro dia ele me chegou com a caixinha e disse, olha, toma que é seu. O pessoal aqui acabou me levando tudo, porque né, a experiência, como é que é o charuto cubano. Mas foi muito legal o Panamá, gostei também. É claro que a gente não tem, quando a gente sai viajar, a gente não tem essa possibilidade de conhecer lugares, enfim, mas valeu muito a pena. E para mim, como eu estudava lá na universidade, né? Hoje, se você pesquisar aí no Google, pesquise sobre o componente o teorema de Coriolis. Ele altera essa força de acordo com o hemisfério que você está. Inclusive, atiradores, eles compensam, vamos dizer, snipers, eles muitas vezes compensam esse efeito no tiro, para regular o seu tiro. Qual é o efeito que a gente percebe nessa questão do Coriolis? Quando você, sei lá, for largar água dentro da sua pia ou dar a descarga no vaso, aqui você vai ver que ela vai se girar em um sentido. Depois que você passa a linha do equador, ela inverte. Então, isso para mim, quando eu vi, eu disse, é verdade. Legal. Isso, exatamente. É isso aí. É isso aí. É exatamente, é isso aí. Legal. Panamá, nós temos, né, alguns alunos do online do Panamá, bem interessante. Legal. E é um país pequeno, né? É um país pequeno. Mas assim, o que dá para, assim, é como eu disse, a gente não consegue andar pelo país, ver, acaba que a gente pergunta, né? Mas eu acredito que a economia lá é muito forte. Né? Então, sim, bacana. E lá tem equipamentos também grandes, pequenos, da linha CNH, por lá? Isso. Esses países, por exemplo, Colômbia, Panamá, Venezuela hoje é complicado pela questão financeira que ele tem, né? Mas esses países menores, geralmente, eles vão trabalhar com equipamentos menores. Então, a máquina maior deles que eles tinham lá era a TC 5090. E tratores de pequeno a médio porte, vai lá, pensando numa linha aí, CNH, vai um T6, um Pharma, ou um 7J, Deere. Isso bem dimensionado já. Sim. Mas é um país onde, pelo meu entendimento, né, pelo que eu conversei com eles, eles trabalham muito com arroz e outras culturas que nem o milho, né? A soja lá não é o carro-chefe como é para nós aqui no Brasil, né? Mas o arroz lá é o forte, né? Sim, o arroz. Aí é Panamá, Costa Rica, Honduras. Esse país é mais arroz mesmo. Sim. Show, teve várias vezes lá? Tive uma vez só. É muito legal. Também é a primeira vez que eu conheci o Pacífico, né? O Oceano Pacífico. Foi bem legal. Experiência incrível. Legal. E saindo do Panamá, qual foi o próximo? Aí depois eu fui parar na terra do Pablo. Eu fui para Colômbia. Colômbia eu também fui 2 vezes. Uma vez eu fui a uma cidade chamada Villavicencio. Então eu desci em Bogotá e
E aí a gente fez esses, sei lá, não lembro quanto, mas aproximadamente uns 200 quilômetros até chegar nessa cidade, onde também era essa produção mais arrozeira, produto arroz. Então, nessa primeira vez, eu percebi um costume que nós brasileiros não temos, né? E aqueles que têm uma cultura muito parecida com nós, geralmente nesses países como a Colômbia, o próprio Panamá, o pessoal costuma te oferecer uma sopa antes do prato principal. E a primeira vez que eu recebi a sopa, eu olhei que tinha uns pedaços de carne meio estranho, mas eu comecei a comer. Depois que eu terminei, eu perguntei, olha, essa sopa é muito legal, muito boa. Do que é feita? Eles me disseram de miúdos de frango, né? Tripa, cabeça. Mas saborosa. Aí depois veio o prato principal, que é a base de arroz, carne, batata, né? Legal. Mas também. E a segunda vez também foi uma experiência que para mim foi muito marcante, né? Na época, o avião da Chapecoense caiu em Cali, em novembro, se eu não me engano, e eu acredito que 3, 4 meses depois eu fui para lá, né? Então, como eu moro em Frederico e a distância a Chapecó é 130 quilômetros, sempre teve essa proximidade aí com o Chapecoense, essa afinidade, e eu, como gosto de futebol, eu tenho a camisa do Grêmio, mas eu tenho também a camisa da Chape, né? Então, eu fiz a besteira, não digo se é besteira, mas eu acabei andando com a camisa da Chape, lá na Colômbia. Era impressionante as pessoas te parando na rua e te perguntando, você é brasileiro? Você é parente das vítimas? O que você está fazendo aqui? Eu lembro que a gente foi entrar num shopping e na frente desse shopping tinha um exército fazendo a guarda. E quando eles me viram, eles vieram até mim e me perguntaram, o que você está fazendo aqui? No bom sentido, né? Não querendo me cobrar, mas o que você está fazendo? Você veio algum trâmite de legal para cá? Eu digo, não, sou só um trabalhador que torço para a Chape. Mas foi muito marcante, sabe? Porque se percebia que o povo colombiano, na época, ele ficou, assim como todo mundo, né, muito comovido com o que aconteceu. E eles queriam, de alguma forma, mostrar que a gente estava sendo acolhido, né? Algo como, me pareceu assim, tentar amenizar a dor. Mas, da mesma forma que nós, brasileiros, na época, tentamos mostrar para eles o quanto a gente estava sendo grato por aquilo. Sim. Pela ajuda, né, que eles deram, e uma situação muito triste, né? Mas ver onde o avião caiu, assim, onde são os aeroportos na Colômbia, é aquilo que a gente vê nessas reportagens, né? Sempre o avião tem que fazer em círculos para poder chegar, porque ele sempre está no meio do vale, né? Mas também foi uma experiência que me marcou tanto, e aí o pessoal acha que todo mundo que é brasileiro, ele é um Ronaldinho Gaúcho, né? Eu gosto de futebol, mas não tenho tanta habilidade. Vamos jogar futebol, bora. Voltei para casa na sexta-feira, isso foi na quarta-feira. Eu cheguei no Brasil no sábado, se eu não me engano. E nessa brincadeira, acabou que eu tive um choque com um colega lá, ele me cabeceou a costela. Eu voltei pro Brasil com 2 costelas trincadas. Então, mas voltei com a marca. fez algum gol, pelo menos? Oxe, e pra torcida aqui, ó. Isso. Coraçãozinho. Não, pelo menos uma costela quebrada, mas uns 3, 4 gols, né? Enganei bem. Não, que legal. E tu falou, né? Bom, essa parte da Chapecoense aí deve ter sido em 2016, por aí, né? Eu acredito. 2017, né? Foi final de 2016, acho. Mas enfim, foi uma história muito triste aí da história do futebol brasileiro, enfim. Mas tu comentou também sobre a comida, né? Panamá, Bolívia, Colômbia. O que tu viu lá de mais diferente, assim, que não tem aqui no Brasil na questão da alimentação? Ou era tudo meio fora a coca, né? Eu acho que é tudo meio parecido, né? A questão são formas de preparo e quais são os pratos principais. Hoje, se a gente pegar regiões como Paraguai, região aí de Ciudad del Este, mais nessa região aí, ele vai ter um hábito alimentar muito parecido com o nosso, com base de arroz, feijão, carne, batata. Mas, assim,
Em questão de exótica, a comida, não teve nada. Eu, particularmente, sou um cara que, eu brinco, né? Se tiver uma pedra um pouquinho macia, eu vou roendo, porque comida é comida, é sagrado, não tem nem o que a gente falar. Mas, assim, eu, particularmente, não tive essa... Essa diferença é muito... Claro, muito... você tem essa questão, né? Aqui nós temos o costume, né, principalmente eu que venho de origem italiana, o italiano ele sempre tem que ter a mesa farta, cheia de comida para sobrar. Então, muitas vezes, algo vem mais regradinho, né? Olha, um pratinho de sopa, um pouquinho de arroz, carne e deu. Nós aqui temos esse costume do almoço ser aquele monte de comida. Sim. E eles já são mais controlados. Isso. Eu notei isso ali no Paraguai, não sei qual que é o próximo país que tu iria falar, mas ali no Paraguai a gente notou essa diferença, né? Certo. No Paraguai, a diferença da forma, aqui, por exemplo, nas fazendas, né? Nos lugares que a gente vai fazer um serviço, enfim, existe ali um buffetzinho, enfim, tu serve, né? Da forma como quer. E lá no Paraguai, onde a gente foi, né, era servido, né? O pessoal serviu-lhe um prato, arroz e um pedaço de frango com molho. E ali no Paraguai é o arroz com queijo, né? Não, é difícil ter um arroz branco normal, né? O Thiagão gostou muito do arroz com queijo. Era um queijo com arroz. Tá. Mas eu gostei, né? Eu gostei do arroz, mas e daí parece que também não é todo lugar que tem arroz, né? O arroz parece que, apesar da gente ter visitado um local ali que era produtor de arroz, era a região arrozeira ali do Paraguai, arroz era, às vezes tu chegava num lugar, arroz não tem, era outras coisas e não tinha um arroz. Bem interessante. Certo. O que tu fala aí sobre o Paraguai? Oxe, o Paraguai para mim é um país que eu tenho muito carinho, assim como os outros, mas o que eu vejo do Paraguai é uma terra de muitas oportunidades, né? Dentro do próprio Paraguai, né, a gente consegue ver, igual aqui no Brasil, né, existe essa diferença cultural de região para região. Como eu digo, se a gente for para uma região mais próxima da nossa fronteira aqui, como Ciudad del Este, aí vai entrar cidades como São Alberto, Santa Rita, que são muito brasiguaio lá. Então, muitas vezes, né, quando eu cheguei a primeira vez, eu pensei, cara, eu vou chegar falando espanhol. Eu chegava nos estabelecimentos, falava no espanhol, o cara me respondia em português. Mas São Alberto, ela é comparada, né, dentro do nome, né, como eu vou dizer, do título dado a São Alberto. São Alberto é a capital nacional do agro no Paraguai. É um sorriso da vida aqui no Brasil. E essa região mais aí, né, de São Alberto e Santa Rita, ela tem muita particularidade com a nossa. Até pela sua fala, percebe aí que a gente está falando aí, sei lá, em 400, 500 quilômetros de distância, você já tem uma cultura completamente diferente. Caso você foi aí na região de Assunción, né? De Encarnación, perdão. Isso. Aí você vai trabalhar bastante com arroz. Nessas regiões mais a norte, que aí vem, como você bem comentou, vem subindo o Paraguai. Você vai pegar o Chaco, que vai se emendar na Bolívia. Então, a essas regiões, o pessoal produz muita soja, claro. E aí entra a particularidade da vigilância sanitária do Paraguai. Eles não têm o vazio sanitário que a gente tem aqui. Ou seja, eles podem fazer 2 safras de soja. Então, eles têm a safra e safrinha. O milho é produzido. A chia é muito produzido lá. Inclusive, o pessoal fala que a chia é uma grande fonte de renda para eles. Porque ela tem um baixo custo de produção e um alto custo de venda. A gente está falando aproximadamente de $10.000 a tonelada. Então, o pessoal gosta muito de plantar ela. Embora é uma cultura um pouquinho difícil de colher. Existe um pouco de sorgo, mas é muito menos. E conforme você vai subindo, existem essas regiões, né, que a gente chama do Chaco aí, que são vastidões, né, são
lugares muito planos, vamos dizer, né? Uma semelhança até com o nosso Mato Grosso. A questão é o terreno, arenoso, mas de extrema produção. E, obviamente, quanto mais você sobe, mão de obra menor. Bem menor. Sim, sim. Mas é um país fantástico, né? Eu sempre costumo trazer a questão do imposto, né? Hoje, nós brasileiros aqui pagamos quase 50%, 60% de tudo que a gente consome em imposto. Paraguai é 10%. Tudo. Exato. Inclusive com alguns suprimentos, algumas mercadorias, vamos chamar assim, a imposto zero. Importação, tudo que entrar no Paraguai é zero. Você vai ter 10% de imposto quando você vender. Sim. Então é muito bom. É um país bem atraente, vamos dizer assim. Até eu e o Matheus conversávamos hoje no off, né, que nem dos outros, sobre o Paraguai. Né, essa parte do imposto, das oportunidades, da moeda, da política. Hoje no Paraguai, até a gente comentou que, né, quando entra uma esquerda lá e acaba piorando também, né, porque não se sabe, isso tudo é uma corja, né, como diz o ditado. Mas é um país que tem muito a se desenvolver, né? A minha percepção, eu tive lá poucas vezes, né, mas numa região agrícola ali, a região arrozeira. Não visitamos a região que cultiva mais o soja ali, mas parece um país ali dos anos 80, 90, né? Caminhões, é difícil tu enxergar um caminhão novo, por exemplo. Caminhões são bem antigos, circulando nas estradas. Não sei se é norma, né? Mas a gente não viu nenhum bitrem, por exemplo, nas estradas, né? Era só caminhão, como é que é? Julieta, carreta, a Julieta ali, carreta normal, caminhão, enfim. E tudo bem antigo, né? Mas o pessoal, a cultura é diferente. Inclusive o seu Hector Ramírez, né, lá da Arroçal, que é a empresa que nós fomos visitar lá e fizemos um trabalho para eles, ele comentou que existe uma dificuldade muito grande, como tu falou, de mão de obra, que o pessoal, principalmente os mais, vamos dizer assim, os nativos de lá, não tem a cultura do trabalho, tem mais a cultura da fiesta, do trago, né? E aí se tem uma dificuldade, se tem uma rotatividade muito grande. Então o brasileiro que sai daqui, tu comentou isso também, né? O brasileiro que sai daqui e vai para o Paraguai, ele consegue crescer lá. E até o seu Hector falou, né? Ele não viu nenhum brasileiro que saiu aqui do Rio Grande do Sul, de qualquer outro lugar do Brasil e que foi lá para trabalhar, que não tenha se dado bem. Então, o Paraguai é um país que eu gosto de falar, porque também os outros eu conheço muito pouco, conheço por conversas, por ouvir falar. O Paraguai a gente já teve a oportunidade de visitar, mas que nos chama a atenção por ser um dos países que mais crescem aqui na América Latina, né? E o agro é muito forte e nos traz essa oportunidade, tanto no arroz, no soja. Eles tinham ainda, eles estavam estimando, né? Nós fomos numa palestra lá do pessoal do estado, lá de Embocu, né? Lá mais pro lado de Vidiafranca. Acho que estavam a uns 200 km, acho, de Assunção, né? E eles, parece que da área de arroz que tem aberta, ainda tem mais ou menos metade do que já tem para abrir, né? Ou mais até, acho que pode dobrar a área de arroz ou até mais, ou até aumentar mais ainda do que o dobro. Então, para ver o parque de máquinas que ainda vai aumentar e o quanto de mão de obra que vai precisar para atender esse maquinário, o quanto de operadores que vai precisar para operar essas máquinas. Então, a gente tem bastante alunos de treinamentos do Paraguai, né, que são brasileiros ou até são do Paraguai, que compram os nossos treinamentos online e nos falam, né, sobre isso. Então, o Paraguai realmente é um país de oportunidades, né, Matheus? Vale salientar, né, Pedro, que muitas vezes o pessoal sai do seu lugar onde está pensando em prosperar, em ter uma vida próspera. Mas como tu bem disseste, precisa trabalhar. Exato. Precisa trabalhar. Não é chegar lá e dizer, não, agora eu tô rico. Peraí, primeiro você tem que trabalhar e para você conseguir trabalhar,
na minha opinião, independente do lugar que você esteja, do serviço que você faça, do serviço que você preste. No meu caso, eu tenho para mim que a premissa é honestidade. Tenha sempre honestidade. Trabalhe com lealdade. Não queira enganar. Então, assim, hoje, nesse mundo de cancelamento, posso ser até cancelado por isso. Mas é muito comum a gente ver, por exemplo, situações onde aparecem, sei lá, algum módulo, algum sensor para oferta para a gente de algo semi-novo. Ué, mas como é que você tem essa peça? Exato. Então, assim, uma coisa que eu penso sobre nós brasileiros. Primeiro, a gente foi inserido na nossa cabeça que nós somos o país do carnaval, ok. A gente tem essa festa cultural, ok. Mas para ser brasileiro, você tem que furar a fila, você tem que tirar proveito, você tem que ser o mais esperto, você tem que dar um nó, você tem que ser malandro. Eu acho que é uma coisa que puseram na nossa cabeça e a partir desse ponto, vamos dizer assim, se tornou verdade. Não concordo com isso. Eu acredito que existem pessoas, né, ainda existem, quem sabe em menor quantidade, que não pensam dessa maneira. E, obviamente, assim, Paraguai é. Nem todas as pessoas são idôneas, têm caráter. Né? Existe sempre aquela escória podre, né, que sempre vai tentar, de alguma maneira, tirar proveito, te enganar. Isso é em todo lugar. O que eu digo é sempre para a gente ter cuidado. Né? Sempre cuidar com quem você vai se relacionar, como você vai fazer, e querendo ou não, é experiência própria. Muitas vezes você ter o teu processo de trabalho documentado, como por exemplo um contrato de prestação de serviço, te ajuda muito, te ampara muito. Então é uma coisa que eu aprendi a trabalhar com processo, gosto muito de trabalhar com isso, porque justamente é o que a Toyota usa, né? O japonês, ele pensa 5 dias e executa em 1. Tanto que existem tantos métodos de qualidade japonês como Ishikawa, enfim. Então eu penso dessa maneira. Sim. Mas sim. é aquela história, é uma terra de muita oportunidade, né? Tem lugar para muita gente, falta mão de obra, mas essa mão de obra ela falta, como a gente abriu o nosso podcast aqui falando, a mão de obra ela está faltante em todo lugar. É isso. E quando existe essa grande oferta de serviços e a pouca demanda de mão de obra, o produto valoriza, né? No caso, a mão de obra valoriza. Lei Então, do ela mercado, né? é valorizada tanto aqui no Brasil hoje, para quem trabalha bem, quanto em outros países, né? Inclusive, tem uma pergunta aqui, vou ler mais alguns comentários e depois eu chego nessa pergunta. Eu parei aqui. Danilo Rodrigues, ele colocou: Matheus, grande professor, já me ajudou na lida do campo com várias dicas, admiro muito o trabalho dele. Rodrigo Moraes, sou mecânico de trator em uma usina de cana-de-açúcar no interior de São Paulo, temos 115 tratores, gostaria de umas dicas, só trabalho com a linha verde John Deere. Show de bola, Rodrigo. Segue o nosso perfil lá no Instagram, enfim, nas redes sociais, TikTok, YouTube, que a gente tem vários conteúdos sempre. E também tem a nossa comunidade, né? A comunidade Hearttrack. Matheus, você já ouviu falar da comunidade Hearttrack, né? Claro. A comunidade Hearttrack é a comunidade onde nós temos, além das aulas que tem dentro lá, são mais de 300 aulas, tem aula até do Matheus lá de CTX, ali da parte de painel, tem aula ali dentro tu aprende a revisar uma máquina, SLC, John Deere, STS, com as videoaulas. E aí tem um grupo no Telegram, que é o nosso grupo de suporte, que é onde, quando você precisa de alguma coisa, tirar alguma dúvida, entender um código de erro, entender alguma coisa, tem o suporte da Hearttrack para ajudar. Então, só o grupo ele já é muito valioso.
né? Então, tu tem, além desse grupo, as aulas na Hotmart, que é quase que nenhuma Netflix, né? Para quem assina Netflix, vai assistir um filme, assiste uma aula técnica, revisando uma Power Quad, revisando uma coletadeira. E aí ficou com alguma dúvida, tá fazendo um serviço de algum equipamento, tem o grupo no Telegram para tirar essas dúvidas, né? Então, além dos nossos conteúdos gratuitos, se tu quer dicas de detratores, pode nos acompanhar. Mas se quiser algo mais aprofundado e uma mão, vamos dizer assim, alguém que te dê segurança para executar o serviço que você precisa executar, tu pode entrar na comunidade HealthTrack, beleza? Até o link está aí, né, Thiago? Tem um QR Code na tela ali. Se você quiser, é só escanear esse QR Code ali e também está na descrição do vídeo, beleza? Até Pedro me permita o comentário. Hoje a gente falava sobre justamente a questão do treinamento presencial, né? O treinamento online, ele é válido, claro, ele encurta distâncias, mas ele não é tão eficaz quanto presencial. Seja para a gente que é o mentor instrutor, seja para você que é o aluno. Então, a gente comentava hoje, olha, Pedro, que tal a gente estudar uma possibilidade de a gente disponibilizar treinamentos fora daqui da HealthTrack em Cruz Alta? Isso. Então, se você tem esse interesse, essa vontade, ou tem essa possibilidade, o link está aí, o QR Code está aí, fala com o pessoal e a gente vai estudar o seu caso. Exatamente. A HealthTrack, ela não só tem treinos assim, já feitos e que é só aquilo que a gente trabalha, não, a gente monta algo personalizado também para a necessidade do cliente. Então, digamos que, por exemplo, aqui com o Matheus, a nossa parceria, se vocês quiserem um curso de CR presencial, sei lá onde, vamos estudar a possibilidade, né? Monta a turma, enfim, e com certeza isso pode acontecer. Beleza? Pedro Weber, boa noite, seu Pedro. Tá aí ligado, seu Pedro Weber. Mestre Pedro Weber. Mestre. Wilson Draguete, boa noite. Wilson Draguete, São Mateus do Sul, Paraná. Adriano Cruz, buenas noches. Que tal, senhor? Bruno Costa, boa noite, pessoal. Ótimo conteúdo, forte abraço. Valeu, Bruno. Abraço. Wilson Draguete, vocês são fera nessas lives. Valeu, Wilson. O Rodrigo Moraes perguntou aqui, quanto que um mecânico de máquinas ganha no Paraguai? Sabe mais ou menos essa informação? Rapaz, é muito variável, né? Assim como aqui no Brasil. Mas a grande maioria hoje, um técnico bom, ele tem o seu salário fixo, né? E tem a sua comissão, assim como o Brasil. A gente fala aí, vou chutar um valor por baixo, a gente estaria falando de mais ou menos 700, 600 a 800 dólares no fixo. Então, 5 vezes 8, 40. Hoje o dólar está 5,6, se eu não me engano. A gente está falando de quase 4 mil reais somente no fixo. E aí o percentual varia muito. Tem gente pagando 5, 10, 15, 20%. Então, o salário de um técnico paraguaio é muito bom. Muito bom. Ganha em doletas, né? Doletas. Não vai desvalorizar tanta moeda. Ganha em Trumps. Ganha em Trumps. Até se você tem esse interesse, de novo, a comunidade está aí, o bonde está passando. Isso, exato. Porque ali na comunidade a gente não conversa só sobre parte técnica, né? Mas de tudo um pouco que pode direcionar as pessoas a... É que eu acredito, né, Pedro, pelo tempo que pouco tempo que eu faço parte dessa escola de treinamento, a HealthTrack não é só uma escola de treinamento. Ela é uma escola para desenvolvimento profissional. Isso. E eu diria mais, não só profissional, mas pessoal também. Também. Porque o pessoal, ele influencia muito no profissional. Certo. Então, tu falou antes ali da questão da honestidade, dos valores que a pessoa precisa ter para também se dar bem e evoluir na carreira e na vida, enfim. A gente conversa muito sobre isso também. Porque não basta ser às vezes o cara é um excelente profissional, mas ele deixa a desejar em alguns aspectos. O cara faz uma revisão fantástica numa coletadeira, só que ele botou no orçamento uma peça que ele vai vender para outro cliente, mas ele botou para aquele para poder... Aí, logo, isso vai ser descoberto e ele vai perder o prestígio. Então,
não é só o lado profissional. Então a gente conversa sobre várias coisas na Healthtrack que não é só a parte profissional que é muito importante, mas a pessoal também é tão importante quanto, né? Eu diria que é até mais importante que a profissional, né? Para você ser um bom profissional, você precisa ser uma boa pessoa. É o que eu sempre digo. Como você deve ser como profissional, se coloque do outro lado, como cliente. Você gostaria de chegar com o seu veículo, né, a uma oficina, você querer fazer uma revisão de troca de óleo e filtro de motor, e quando você voltar, né, você, sei lá, ir conferir o nível do óleo, você vê que o óleo nem foi trocado, não gostaria, né? Então, procure pensar, ter empatia, o que o outro não gostaria que eu fizesse, né? Exato. Show de bola. Vinícius, trabalho com a linha CNH nas coletadeiras. Qual seria o melhor caminho no Paraguai? Ele complementou aqui. Como o Matheus falou que tem que trabalhar, nós aqui temos a faca e o queijo na mão. O problema é que aqui no Brasil está ruim para todos com esse governo. Quando estava o outro governo e todos os problemas que tinha, trabalhando como sempre rendia muito mais. Como é o nome Por isso a curiosidade de migrar para o Paraguai. Olha. Wilson Draguete. Wilson, fica tranquilo, cara. Hoje você tá melhor que amanhã. Amanhã vai estar pior. Brincadeira, tá? Infelizmente, tá, é aquela questão. Eu acho que todo mundo tem um lado. Aqui a gente não tá querendo fazer política de forma alguma, mas eu acho que a gente tem que ter, pelo menos, a noção de ver o que está acontecendo. Então, é complicado. E o que a gente vê hoje, né, como o Pedro falou, né, hoje o Paraguai é um governo de direita. Inclusive, uma particularidade, né? Vocês já viram que o Trump usa gravata vermelha? Então, o símbolo da direita fora do Brasil é vermelho. Só aqui no Brasil que é vermelho. Então, hoje, com o Santiago Peña, que é o presidente do Paraguai, o Paraguai, claro, tem suas dificuldades, mas nessa questão de impostos, infraestrutura, em alguns pontos, por exemplo, do agro, né? Exato. Pensar assim, em infraestrutura rodoviária, muito bom. O que eu achei que não é bom, no meu ponto de vista, e todo o Paraguai ele fala, é a questão de saúde. Se você depender de saúde, meu amigo, ou você tem dinheiro, ou você tem um lugarzinho lá para enterrar as mãozinhas juntas. Porque é bem complicado mesmo. Sim. Edson Ville, boa noite. Muito bem colocado, pensa assim também. Jonathan Fraga Vedói, o Jonathan Vedói, lembra? Ele fez o curso. Claro, bacana. Alex Quadros, boa. Rodrigo Dragon, para quem tem um bom conhecimento da mecânica nas aulas online, ajuda muito, mas muito mesmo. Comprei o curso especialista em linha verde, é top. Show de bola. Valeu, Rodrigo. Especialista em linha verde, então tudo que tinha no especialista em linha verde está lá dentro da comunidade hoje. Pessoal, lembrando também, nosso parceiro aqui, FBR Agro, nos apoia nesse Healthcast. Peças fundidas de qualidade, elemento de trilha, polias, carcaça de redução. E uma coisa muito interessante da FBR Agro, Matheus, é que eles possuem um estoque. Eles não fabricam só por encomendar. A loja do Matheus encomendou 10 carcaças de redução, vou fabricar as 10 e vou entregar daqui 20 dias. Não, se tu precisa, eles têm em estoque. Então, facilita, né? O lojista não precisa trabalhar com um estoque muito grande de peças, porque quando ele precisar, ele sabe que no outro dia vai estar ali. Né? Dependendo da hora que ele fizer o pedido, no outro dia vai estar ali. Então, isso é muito interessante da FBR Agro também, que eles têm um estoque próprio para atender o lojista e, consequentemente, fazer com que o cliente tenha a peça o mais rápido possível. Né? Uma máquina parada, imagina uma carcaça de redução, uma polida, um rotor, algo que tenha quebrado ali, o cara precisa repor imediatamente. A FBR Agro tem esse estoque para apoiar, isso é bem importante. Então, o QR Code está na tela e sigam nossos parceiros. Pedro, acredito que, né, eles devam fazer assim, mas se hoje, por exemplo, eu fosse um técnico que eu estivesse no Mato Grosso, a FBR teria condição de me enviar, por exemplo, peças até lá? Sim. Todo o Brasil? Todo o Brasil. Aí, FBR fica Agro. a dica aí, galera. Eles ficam em São Paulo, né, em qualquer cidade. Vem bem certinho a cidade para nós.
bem certinho a cidade, a localização aí para nós passar para vocês, mas eles entregam para todo o Brasil, enfim, peças de qualidade, top. Eu diria assim, não que as outras peças paralelas, né, alternativas não sejam boas, são boas, mas a FBR Agro está um pouquinho acima. Qualidade, né? Qualidade, então, São José do Rio Preto. Então, conhece São José do Rio Preto lá, Matheus? São José do Rio Preto. Isso. Então, é isso aí. O que mais que nós temos aqui? Wilson comentou de novo. Isso, Matheus, é ter o olho fora, que eu tenho minha empresa e vejo que como está hoje, está complicado no Brasil e sempre tive curiosidade no Paraguai, pelas oportunidades e pela estabilidade, então acho que é uma porta para nós. Com certeza, Wilson. A gente conversava hoje, né, sobre a oportunidade que o Paraguai nos traz. E dá medo, né? A gente não... A ideia do podcast não é trazer o assunto político, mas é que isso faz parte das nossas vidas também, né? Não adianta. Influencia muito. Então, eu acho que é questão, até mesmo, agora eu vou até, né, me desculpe se tem alguém assistindo que é do outro lado, né? Porque eu digo que, assim, que muitas vezes é uma questão ou de ignorância ou de mau caratismo, vamos dizer assim. Porque se a pessoa é ignorante, ela não sabe, ela não conhece, ela não entende como as coisas funcionam, ela nunca pesquisou, nunca pensou sobre política, sobre como as coisas funcionam, beleza, ela pode acreditar na narrativa de uma esquerda, vamos dizer assim, e votar, mas quando ela conhece, tem possibilidades de entender como as coisas funcionam e mesmo assim ela vai para o lado vermelho, vamos dizer assim, é complicado, sabe? Não gostaria de entrar muito nisso, mas é que é importante também. Claro, né, claro que sim. Quando você começou a falar, eu lembrei, meu pai é um cara que tem 80 anos hoje, ele foi vereador por 4 anos, né? Ele tem só a 3ª série, mas tem muitos aprendizados que eu tive com ele que jamais saíram da minha cabeça. Claro, a gente tem tempo pequeno e obviamente não é entrar em assuntos um pouquinho delicados, mas o meu pai sempre dizia assim, ó, a política é uma ciência muito linda, é uma ciência como qualquer outra. O problema é o que fazem com ela, as pessoas que estão vivendo dela, que levam ela a ser hoje, né, o que todo mundo, principalmente brasileiro, pensa, política é sujeira. Não é, a gente precisa debater isso, né? Obviamente a gente está falando aqui, né, algo meio indireto, mas sendo direto também, sobre governo, mas vamos lá, vamos fazer a democracia então. Como você falou, se tem pessoas que apoiam o atual governo, por favor, fala para nós aí nas mensagens aí, uma ação desse governo que foi benéfica, ou tente nos convencer que esse governo é bom. Isso, inclusive é interessante, pessoal. Comentem aí o que vocês acham. Eu, pelo menos, não vejo alguém que apoia, assim, do nosso setor explicitamente o governo atual, né? Que diga assim, não, eu apoio e está sendo bom e não sei o quê. As pessoas até se escondem um pouco disso, né? Então, se vocês puderem comentar aí o ponto de vista de vocês em relação a isso, seria bem importante. Matheus, a gente falou bastante do Paraguai, depois a gente até pode voltar, mas também teve outros países aí que tu passou, né? Argentina, Chile. Isso, Uruguai. Bom, o que eu mais visitei, obviamente, foi a Argentina, né? Porque, perdão se tem algum argentino aí, mas existe essa rivalidade entre brasileiro e argentino no futebol. E também essa briga, no bom sentido, esse conflito entre duas nações que, ok, tem paz. Mas brasileiro e argentino não se fecha muito. País do Milei hoje, né? Exatamente. Mas, assim, a Argentina é um país onde eu comecei a ir pela questão de que na Argentina
E aí volta-se de novo a cair por questões políticas. Aí a gente está falando de Kirchner, e etc. Eles tinham e têm uma política que todo o produto produzido lá tem que ser produzido lá. Então, hoje a CNH ela tem uma fábrica em Córdoba, na Argentina, onde o produto ele é pré-montado na fábrica em Sorocaba. Então, vai montado lá, chassi, pré-montado, eixo dianteiro, transmissão, e vai todas essas peças lá para a Argentina e o pessoal acaba fazendo o casamento, montando lá. Então, obviamente que então esse foi o país que eu mais frequentei, mais tive contato. A Argentina, acredito que venha vivendo um momento de glórias, né? Porque afinal, depois de 100 e poucos anos, o Milei conseguiu botar superávit, ou seja, está arrecadando mais do que gasta. Então, parece que a Argentina vê agora um lapso de brilho, de luz ao final do túnel. Mas a Argentina também é um país muito, muito bom, é um país onde a gente tem essa impressão de que todo argentino é marrento, mas não é bem assim não, né? Eu sempre fui bem tratado, respeitado. E a Argentina em si, em questão de produção, não adianta. O nosso Brasil aqui é gigante, é imenso. A produção do Mato Grosso, de soja do Mato Grosso, ela é maior do que a Argentina inteira. Vocês têm uma ideia de quão grande é o Brasil. Também a Argentina aí produz soja, milho, trigo, né? Algumas partes de arroz, mais na divisa aqui com o Rio Grande, né? Mas é um país muito bom. Tenho boas experiências lá, né? Então eu tive a oportunidade de fazer os primeiros treinamentos de CR IntelliSense, os primeiros treinamentos de série 250, os primeiros treinamentos de série 160. Então, para mim foi muito bom isso. Eu era um cara que não conhecia muita gente da linha, mas muita gente dentro da linha da Argentina não me conhecia. Muitas vezes você estava aí no refeitório, caminhando na linha, o pessoal, opa, senhor. Então, isso para a gente é bacana, esse reconhecimento. Assim como vocês, agradeço demais esse carinho que vocês estão demonstrando por mim aqui nos comentários. Cara, isso é uma satisfação imensa, né? Você ser reconhecido. Então, sem palavras. Show. E na Argentina chama atenção que tem bastante equipamentos importados também, né? Creio que John Deere, pelo menos, tratores importados, que não tem aqui no Brasil, modelos americanos. Não sei como está agora. Agora acho que até facilitou, né, trazendo um pouco de um contexto geral, mas parece que o Milei também tirou, baixou, zerou, sei lá, o imposto sobre importação de algumas coisas. No setor têxtil, parece, da Argentina tem alguma questão lá de polêmica, né? Porque daí a indústria têxtil está um pouco enfraquecida por conta da importação, que está mais fácil de ser feita. Porém, alguém tem que doer, né, para reestruturar um país que há anos foi marcado aí pelo governo de esquerda, enfim. Mas chama atenção que lá na Argentina tem muitos equipamentos importados, equipamentos que não tem no Brasil. E certamente, não sei como é hoje, não sei se tu tem essa informação sobre importação lá, mas John Deere, muitos tratores, muitas máquinas, coletadeiras, equipamentos importados que não tem aqui no Brasil. Certo. Eu acredito pelo fato de tanto você quanto eu, a gente trabalhar com essa parte de maquinário agrícola, a gente conhecer mais sobre esse segmento. Então, por exemplo, no segmento CNH, ele é exclusivo produto produzido na Argentina. Se eu não me engano, a fábrica de motores da Deere é em Rosário, se eu não me engano. Então, essa questão de importação do produto John Deere para dentro da Argentina, ele ocorre. Mas o CNH eu não pude presenciar, não pude ver isso. Mas, claro, tem muito produto importado, né?
entra por fronteiras como o Uruguai. O Uruguai, sim, é um grande importador. É claro, é um país pequeno, mas a partir de suas políticas internas, eles conseguem importar produtos aí. Então, muitas vezes, entra para a Argentina por intermédio de Paraguai ou de Uruguai. Mas, especificamente, essa questão de produto CNH, eu não consigo te afirmar se essa restrição ou se tem muito produto importado. Geralmente é um produto argentino e se ele for importado, provavelmente é um produto um pouquinho mais antigo ou produto que não é fabricado na planta da CNH em Córdoba, como por exemplo as segadoras ou as cortadoras de pasto, como eles chamam. Então isso vem de fora. Sim. No demais, pulverizadores, tratores, colheitadeiras, é tudo produzido lá. Plataformas também, a linha estava se estruturando, inclusive a última vez que eu estive lá, a linha de pulverizadores e plataformas estava sendo estruturada. E muito em breve aí outros produtos também serão montados lá. Então, assim, o produto John Deere eu não consigo, ou a GCO, né? Não vamos ser hipócritas e ficar nesse mundo CNH e Deere, né? Mas o ACO também, não lembro de ter, não conheço se há alguma fábrica ACO lá, né? Legal. Pedro Weber, tamo junto. Pedro Weber tá no lado da bandeira do Brasil, do Brasil como, né? Enfim. Senti falta do comentário dos outros, né? Será que o seu Carlos está assistindo? Fernando Miron? Não comentaram ainda sobre, né? Sobre a esquerda ou direita. Sim, eles que são apoiadores, né? Bom. Vamos lá, vamos comentar. O Fernando Miron comentou aqui, boa noite, dupla top, vasto conhecimento. Olha o Danilo Rodrigues aqui, ele comentou, quem não está na comunidade, não perca essa oportunidade. Através dela, resolvi bastante problema com a linha verde e CNH, top demais. Valeu, Danilo. Então, o Danilo está na comunidade e ele é alguém que está lá dentro e está vendo os benefícios de fazer parte de um grupo de pessoas que querem se desenvolver tecnicamente, pessoalmente, enfim. Alex Predou perguntando, tens ideia de lançar algum curso da linha CNH para os próximos tempos? Aí eu deixo essa pergunta para o Matheus. Eu digo por mim que sim. Eu vou queimar esse alemão, né? Porque ele estava falando comigo agora há pouco e justamente ele me perguntou como é que eu estava, se estava bem, né? Aliás, aproveito a oportunidade. Muitas pessoas do meu perfil do Instagram me perguntaram, você parou de postar. Vamos pensar assim, é um momento que eu estou me reinventando. É algo que eu estou pensando para frente. Justamente como o Pedro disse. Eu estou projetando algo para ofertar para vocês. O que eu penso, se eu conseguir entregar, porque afinal isso é muito trabalho, e esse é um ponto que é muito importante, aliás, se eu lembrar de falar, isso é bem importante, né? Mas nesse caso ele depende único e exclusivamente de mim, né? Porque eu tenho esse conhecimento e eu preciso transcrever isso para entregar para você. Mas se Deus quiser, em breve aí quero vir com novidades, claro. Quero sim fornecer treinamentos do CNH online, né? E a brincadeira com o alemão é porque justamente a gente conversava, ele disse, se afastou e tal, tá bem e tal. Eu digo, não, tô me reestruturando aqui, vai ter novidades. Ele lançou o spoiler aí para vocês. É a Fênix, né? Fênix, a Fênix. Aqui o Kaique Silpac. Vivo no Paraguai, em Naranjal, perto de Santa Rita. E o agro está em um grande crescimento. Ainda mais agora, com a entrada de máquinas agrícolas usadas e importadas dos Estados Unidos, que é a metade do preço das novas. Olha aí, depoimento então do Kaique Silpac. Rodrigo Moraes. Tive a oportunidade de ensinar alguns alunos, mas tenho uma perspectiva que a geração de mecânico está ficando cada dia mais escassa. Os jovens não querem meter a mão na massa. Então, nessa questão, Rodrigo Moraes, que comentou ali, eu sempre digo, tenho dito ultimamente muito, repetido isso, que as máquinas, já existem máquinas autônomas, né? Tratores autônomos, então daqui a pouco não é difícil fazer uma colheitadeira
autônomo. Porém, sistema industrial, elétrico, hidráulico vai precisar existir. Vai precisar de alguém que repare. Então, daqui a pouco não vai precisar de operador. Mas o mecânico ainda tem vários anos pela frente. Inclusive, comentei isso com o Giovanni, que teve aqui semana passada no podcast, né? O mecânico ainda tem uma vida longa pela frente. O técnico, a pessoa que resolve problemas, porque, embora tenhamos equipamentos que vão sair do galpão sozinho, vão ir para a lavoura sozinho, mas eles vão ter o sistema industrial, vão ter toda a parte mecânica que vai ser necessário que se faça ainda a manutenção. Então aí está a oportunidade. E eu acho que a galera ainda vê, muitas vezes, a mecânica agrícola como uma profissão que não é bonita, né? O cara anda sujo, o cara anda... Só que eu acho que também é um papel nosso mostrar que não. Que o mecânico agrícola, ele tem status, ele é um cara respeitado, um cara que tem conhecimento, um cara que ganha bem, que é inteligente. Então cabe a nós, todos nós, né? Eu falo nós e vocês que estão nos assistindo e que trabalham, né? Incentivar os jovens e mostrar o lado positivo dessa profissão, porque é uma profissão de futuro, né? Que tem muito futuro pela frente, né, Matheus? Exato, até interessante essa mensagem do nosso telespectador, porque na minha impressão que eu tive da mensagem dele, ele também atua nessa área de instrução. Então ele é uma pessoa que pode também nos falar qual que é o sentimento dele em relação a essa situação, a esse dia a dia, enfim, a essa situação que a gente vive hoje. Qual é a sua dificuldade hoje para ensinar? A minha, eu digo que principalmente é a falta de vontade ou a esperança, não sei que sentimento utilizar, né? Que adjetivo utilizar. Mas o pessoal acha que ele vem aqui no treinamento com 3, 4, 5, ou sei lá, 2, 5 dias, 10, e ele vai chegar lá na lavoura, lá na oficina dele, aonde ele for, dependente do profissional que ele seja, e ele vai ser Jesus Cristo, botou a mão ali e vai resolver. Não, pessoal. Entendam que o processo é gradativo. Você precisa evoluir. Então não adianta você vir aqui, você receber um monte de informação e, por exemplo, eu lhe falar sobre transistor e você sair daqui, pois é, ele falou em transistor, não sei o que é isso. Pô, galera, me desculpem, né? Isso é algo que eu sempre pensei como instrutor. Me desculpe, mas para mim isso é hipocrisia. Porque muitas vezes a galera passa horas com isso aqui na mão. Horas. É Instagram, é Facebook, é WhatsApp, é YouTube. Você vai procurar sempre coisas, né? Como foi a festa em tal lugar, como foi o jogo do seu time, como foi o final de semana na praia, como foi a festa. O acidente que aconteceu lá. O acidente, né? É muita tragédia, o pessoal gosta de tragédia. Né? Pois é, né, cara? Mas aí, quando a galera diz assim, não tem informação. Galera, ó, vai lá. Eu sou um cara que tenho 42 anos, vou fazer 43 esse ano. Não ter informação era a época que não tinha isso aqui, ó. Porque aí você dependia de pessoas ou de livros. Hoje a informação está na sua mão. Exato. Então, o que eu sempre digo, como é que você tem um tempo para assistir um vídeo de, sei lá, 20 minutos sobre uma corrida, um jogo de futebol, e você não tem 10 minutos, 5 minutos para assistir um vídeo sobre algo que vai trazer o teu desenvolvimento, vai Exato. Trazer algo positivo para você. Então, é nesse sentido, essa procrastinação, essa desculpa, pois é, não tenho tempo, não tenho informação na mão. Pô, galera, aí eu já acho que você tem que pensar um pouquinho melhor e entender, querer buscar o que você quer para você. Então, informação hoje está aqui. Exato. E hoje é tão fácil, né? Hoje tem o tal do ChatGPT, inteligência artificial. Claro que a gente não pode abusar, senão a gente fica muito burro, né? Não pensa mais.
Mas é tão simples aqui, tipo, em poucos segundos tu vai, por exemplo, como que é fabricado o queijo parmesão? Tu sabe como é que é fabricado o queijo parmesão? Nem ideia. Agora, se eu jogar aqui, ó, como é fabricado o queijo parmesão? Pá. Eu ainda não sei, mas agora eu vou saber. Olha só. O parmesão autêntico, aquele italiano com selo de denominação, segue um processo rigoroso e blá blá blá. Matéria-prima, leite cru fresco. Quase esqueci do R A quinta série, no cu fresco. Tá. Geralmente uma mistura de leite da ordenha, não sei qual coagulação. Ou seja, aqui está tudo aquecido a cerca de 33 graus a 35 graus. Então, hoje em dia, realmente, só não busca informação quem não quer. Pronto. Porque tem muitos meios de se fazer isso. E se não... hoje, claro, escolas de mecanização agrícola são poucas. Tem a Herftrack, né? Onde nós trazemos vários treinamentos, enfim. Mas informações, por exemplo, um transistor, o que é um transistor, o que é um componente, um sensor, efeito Hall, alguma coisa. Se tu pesquisar, tu acha. Então, reforça aquilo que tu falou, né? As pessoas têm muita preguiça de buscar. E aí tá a diferença daquele cara que vai ser um técnico bem-sucedido, um mecânico, né, um profissional, daquele que vai dar desculpas de que não sabe. Exatamente. É aquela questão, né? Até antes você falava, Pedro, em medo, e eu tenho uma frase minha mesmo, que eu digo assim: o medo, ele tem que te manter vivo, mas ele não pode te bloquear. E eu penso da seguinte maneira, né? Agora voltando para o assunto de busca de conhecimento. Você tem que ver o que você quer para você. Cara, eu quero ir assim mesmo, vou indo assim mesmo, tá? Eu tenho a comunidade Herftrack aí para tirar informação, tá? Eu vou indo. Beleza, você que sabe. Mas vejam bem, galera. Vejam bem. Isso, para mim, é muito gratificante poder ouvir, e falo de novo, ouvir de vocês o que vocês pensam de mim. O cara, ele é um bom profissional. Uhum. Então, isso, para mim, querendo ou não, é um pagamento. Isso é um reconhecimento que, para mim, serve como um pagamento. Então, busque ser essa pessoa. Busque ser uma referência. É o que eu sempre disse. Cara, você hoje trabalhou na CNH, trabalhou na ACO, viajou para muitos países, mas eu ainda penso, eu fiz muito pouco. Uhum. Eu me cobro muito por isso, porque eu quero mais, eu quero ir mais além. Mas para isso eu sei que eu preciso me dedicar mais. E é aquela questão, né? Eu sempre costumo dizer, né? Na vida, a gente tem, e é provado isso, no meu ponto de vista, duas leis da física, que são as leis de Newton. A primeira, você tem que ter o equilíbrio. Quando você dorme demais, dorme pouco, come demais, come menos, isso não está legal. Você tem que ter um equilíbrio em tudo. Sua vida profissional, familiar, pessoal, espiritual, enfim. E a segunda coisa que eu acredito, e aí está baseado na terceira lei de Newton, ação e reação. Se você dormir demais, você vai perder o ônibus. Se você fazer mal para alguém hoje, amanhã, o universo, o destino é implacável. Então, você vai ser cobrado. Excelente, Matheus, excelente. Seguimos nos comentários aqui. Eu gostava das lives quando vocês chamavam o Kleber e colocava as 3 marcas em debate. Isso também é bom para ter prós e contras, todas em suas vantagens e desvantagens. Acho que ele acompanhava as lives que o Xandó fazia lá, que a gente... eu, tu, o Kleber, o Xandó, né? Era legal, podemos até fazer, né? Em alguma oportunidade, chamar o Kleber aí e fazer uma live. O Sr. Kleb está ocupado demais. Sr. Kleb. Kleb. Tem alguma ideia de treinamento de caixa de peneira ou alguma ideia sobre essas partes? De que máquina, Alex? Enfim, na comunidade tem, por exemplo, das caixas de peneira da STS, 1550, também CR também tem, né? CR já tem. Carlos Alexandre, em relação ao governo,
aumento do índice de produtores endividados e até o aumento de suicídio por causa do endividamento. Triste realidade, é isso aí. Rodrigo, tem toda essa questão, enfim, tem a questão pessoal das protestos que estão acontecendo pela seguritização, né, enfim, das enchentes. Esse ano agora mais uma enchente. Esse é um assunto que daria umas 3 horas só falando sobre isso, né? Rodrigo Moraes, faz o L, diz ele. Sei não, Rodrigo. Gostaria de ver como seria a geração Enéas. Pois é, o Enéas não teve a oportunidade, né, de governar. Vai de novo, agora gostei do comentário, né? Provavelmente ele é uma pessoa, né, que tem uma certa idade, né? 30 anos para cima, 35, que conheceu o Dr. Enéas Carneiro, mas a grande verdade é que puseram na nossa cabeça que ele era um louco. Na verdade, esse cara era um gênio. Era um gênio. E a gente exato. perdeu a oportunidade de fazer o Brasil decolar naquela época. Exato. A gente preferiu, né, tirar um físico, um matemático, um cardiologista, graduado, pós-graduado, com idiomas, e colocou um cara que, né, na época foi impeachmentado por causa de uma Elba, né? Que era o Collor. Sim. Aí depois veio o Fernando Henrique, eu acho. Aí depois o nosso amigo. O L. Assim, né, pra ficar. Fernando Miron, direita sempre. Edson Ville, direita sempre. Fernando Miron, empreendedorismo. Hélio Schaefer, acompanhando a live dos mestres. Valeu, Hélio. Abraço. Vitor Balzan, grandes profissionais só por uma ida a Healthtrack novamente. Ano passado nesta época estive aí, tendo curso com o Matheus DTC e TX. Excelente. O Vitor. Você tem conhecimento dos tratores motor a álcool? Perguntou o Rodrigo Moraes. Não tenho. Eu até brinco assim que o meu produto, a minha especialidade é aquele produto que tem um pneu pequenininho atrás, né? Que é a colheitadeira. Assim, eu acompanho muito pouco esse universo de tratores, embora justamente hoje entrando em conflito nesse assunto que a gente falava sobre se especializar e conhecer, eu me sinto nessa necessidade de aprender ou voltar a estudar trator. Que lá em 2013 eu cortei isso e não estudei, bem dizer, mais o trator. Mas eu vejo assim coisas de relance aí, como por exemplo o trator a biometano, que a New Holland tem. Já ouvi falar do trator a álcool, mas eu não consigo te dar maiores informações, te dizer se é bom ou não, por não conhecer, né? Sim. Então, a álcool só nós que já secamos as taças. exatamente. Wilson Draghetti. Hoje o mecânico não adianta saber só tamanho de chave e marreta. Tem que entender de hidráulica, elétrica, eletrônica e do que está surgindo para se manter como referência. Isso aí, Wilson. Né? Hoje o conhecimento é importante também, a lida bruta, vamos dizer assim, mas o conhecimento técnico, principalmente elétrica e hidráulica, né, Matheus? Exato. Aproveitando esse gancho aí, Pedro, é uma coisa que eu sempre falo, sempre vou falar. Essa habilidade que a grande maioria de vocês tem de desmontar uma colheitadeira, jogar tudo as peças no chão, misturar tudo elas e depois voltar de volta, cada uma no seu lugar certinho, vai demorar uns 500 anos e eu não vou conseguir chegar a esse patamar que vocês têm, a grande maioria de vocês tem. Mas pode ser que você que está nos assistindo olhe para mim e diga, cara, eu queria ser que nem esse cara, que tem uma habilidade imensa em fazer diagnóstico elétrico e hidráulico. Sabe o que eu penso sobre isso? É muito mais difícil você montar uma máquina do que você fazer um diagnóstico elétrico e hidráulico. Porque no momento que tu descobrir que tudo é uma lógica e basta você conhecer o equipamento e pensar, acabou. É o que eu digo, você virou o jogo. Porque no momento que você entender que tudo é uma lógica e é basicamente um procedimento, e assim, tipo, muitas vezes eu fico pensando, às vezes eu chego num lugar e, cara, eu vou fazer um diagnóstico elétrico, hidráulico, você trabalha com isso? Sim. Cara, você é porreta. Não, nada. Pelo contrário, como eu disse, vocês têm uma habilidade que eu não tenho. Então, para mim, é muito mais difícil fazer esse trabalho pesado
Mas é muito mais fácil fazer esse trabalho, vamos dizer, não vou chamar que seja intelectual, mas algo mais estratégico. Mas no momento que você descobrir que tudo é uma lógica, meu amigo. Sim, bacana. Alex Dias Ferreira, não trabalho na área de mecânica. Inclusive, pessoal, se alguém tiver mais perguntas, podem colocar aí. A gente já vai se encaminhar para a parte final da live. Alex Dias Ferreira, não trabalho na área da mecânica, mas estou em busca de conhecimento e já estou na comunidade Healthtrack. Isso aí, Alex. Valeu pelo comentário aí. Já está na comunidade, então já está à frente de muitos que não buscam conhecimento ou que acham que eu já sei tudo, não preciso buscar mais. Então, quando tu sabe que tu precisa sim buscar mais, tu já está à frente da maioria, né? Alex Quadros, caixa de peneira CNH. Então, Alex, tem na comunidade lá a caixa de peneira da CR, né? Está entrando mais material lá também, enfim. Na comunidade, para vocês entenderem, todo mês está entrando novos conteúdos, né? Novos conteúdos são colocados lá dentro. Conteúdo técnico, conteúdo de entretenimento, conteúdo exclusivo da comunidade, enfim. Então, é um canal exclusivo para quem quer evoluir. Beleza? Então, Matheus, a gente se encaminha agora para a parte final, né, da nossa live. Qual seria, assim, a tua dica, tendo em vista aí a tua experiência, tudo que tu já viveu, que tu observou ao longo da tua trajetória como instrutor, né, no Brasil, no Rio Grande do Sul, em tantos países aí da América Latina, qual que seria o teu conselho para alguém que está no caminho, que está trabalhando com a mecânica agrícola, está iniciando, está na fase de crescimento, enfim, qual que seria a tua mensagem para essas pessoas? Que muitas vezes você pensa assim, olha, eu vou gastar R$100 para fazer um curso online. Você está pensando no custo, mas você não está pensando no teu benefício. Isso não é um custo, é um investimento. Desde que você não faça como muitos, né? Você compre algo e deixe na gaveta. Isso não vai entrar na sua cabeça por osmose, de forma alguma. Você que está começando, você que está no meio do caminho, conhecimento é até o último dia da vida da gente. Mas você que está começando, busque seguir, acompanhar, estudar coisas do seu dia a dia. Espera aí, o que eu tenho que saber? Eu quero trabalhar com um cara de elétrica e hidráulica. Pô, comece pelo início. Quais são as leis da elétrica, da hidráulica, como é que faz a veicular, como é que funciona o dimensionamento de chicote, enfim. Para você, que é um cara que já tem um conhecimento, eu diria para você, não faça como eu. Eu sempre tive um pequeno ditado, uma pequena história, que certa vez um técnico, isso aconteceu na minha vida, tinha um técnico na concessionária, que ele era o cara que montava motores e transmissão. Ninguém montava se não era ele. Você ia dizer, cara, eu quero aprender. Não, aqui é eu que monto e acabou. Chegou um dia que ele chegou para o nosso gestor e ele disse assim, eu quero começar a ir para o campo. O nosso gestor, muito sábio, olhou para ele e disse assim, uma pergunta, quem é que vai substituir você para fazer a transmissão e motor? Eu não tenho ninguém. Então você vai voltar lá para onde você estava e vai continuar lá, até você não formar ninguém. Por que eu falo sobre mim? Lembram que antes eu falei que entregas, essa estratégia, enfim, o que eu quero fazer depende única e exclusivamente de mim. Mas isso está onde? Está aqui dentro. Então esse é um grande erro daquele cara que sabe um pouquinho, porque ele não compartilha com ninguém, ou se ele compartilha com alguém, o outro lado muitas vezes não está no mesmo ritmo, as pessoas são diferentes. Então hoje, se eu tivesse alguém que tivesse o meu conhecimento e pudesse fazer alguns trabalhos para mim, seria fantástico. Então, se você é um cara que já é
tem um conhecimento, não crie essa competitividade de, não vou passar a informação porque o cara vai tomar meu lugar. Não. Isso não gera competitividade, gera respeito. Ué, vocês estão mostrando isso por mim? Então, procure sempre ensinar, para você subir o degrau, né? Para você passar na escala de cima, procure deixar esse conhecimento para alguém. E, enfim, nunca desista. Sempre estude, busque conhecimento. Muitas vezes pode ser que, 5, 10, 15 minutos por dia, mas sempre vale a pena. Sempre vale a pena. Busque tirar esse tempo para você, para que isso se torne um hábito. Mas eu sou um cara que trabalha o dia inteiro na roça, eu sou um cara que chega em casa, sou pai de 2 filhos, e eu sou marido, e eu sou filho, eu tenho um monte de coisa a fazer. Gente, vai lá. Muitas vezes a gente se esconde atrás de um problema ou de alguma desculpa para não dar o passo à frente. Então, se você quer, corra atrás. Esse é o meu conselho. E oportunidade, o que mais eu ouço nessas andanças para cima e para baixo, seja aqui no Brasil, em qualquer país, é falta de mão de obra. Então significa que tem muito espaço. O que precisa ter é mão de obra qualificada em todos os setores, todos. Até você comentava, Pedro, sobre automação. O que eu penso sobre? O operador, ele vai ser insubstituível, porque para programar um robô precisa ter alguém que o programe. Então o operador sempre vai ter. Em relação ao técnico, ele vai precisar ter mais conhecimentos aprofundados em eletrônica, hardware, software, programação, né? Programação, ou seja, programação de software, para você conseguir fazer esse diagnóstico e conseguir ser mais eficaz no teu trabalho. Então esse é o meu conselho. Cara, estuda, corra atrás do que você quer. Bacana. Anotaram aí, pessoal? Isso aí é algo para se anotar, porque com certeza é muito valioso. Pessoal, nós estamos chegando ao final aí do nosso episódio. Agradecer a companhia de todos vocês, ao nosso apoiador FBR Agro, como eu falei, peças de qualidade, carcaça de redução final, tanto de CNH quanto de John Deere, enfim, elementos de trilha, pus do rotor. Peçam para que os fornecedores de vocês tenham FBR Água para oferecer para vocês, para que vocês tenham confiança na hora de ir lá montar essa peça no equipamento, sabe que vai dar certinho, que vai ter qualidade, vai durar. Se tu é agricultor, com certeza tu está colocando uma peça de qualidade no teu equipamento, beleza? Matheus? Permita só um comentário? Claro. Cara, entra em contato com a FBR aí e vê qual é que é o portfólio deles. Às vezes você está precisando de alguma coisa que eles têm. Exato. Tem um portfólio grande, enfim. Eu nem sei dizer todos os produtos que eles têm, mas entrando ali no Instagram deles, eles têm um catálogo, então com certeza vai ter alguma coisa boa e o que tiver lá é de qualidade e vai atender vocês, beleza? Matheus, muito obrigado mais uma vez pela participação. Com certeza isso aí foi muito valioso para mim, para os nossos ouvintes. Aí sempre é bom trazer convidados do teu gabarito assim, para nos prestigiar aí com informações relevantes, histórias e tudo mais. E com certeza foi muito valioso para toda a nossa audiência. Então te agradeço muito por isso. Cara, eu que agradeço a todos vocês que acompanharam até o final. Muito obrigado pelas palavras de carinho. Isso cada vez mais me dá força a seguir o meu caminho e buscar cada vez mais conhecimento e com certeza compartilhar com vocês. Recíproco o meu sentimento com a escola Heavy Track, com vocês aqui da Heavy Track, com o Pedro, por ele ser o CEO da escola, né? Então eu me sinto muito bem aqui, muito feliz e para mim é uma honra, uma alegria estar aqui fazendo parte de mais um dia dessa história, dessa empresa, dessa escola que, no meu ponto de vista, ela só tende a crescer, que é a Heavy Track. Então, até querendo puxar a brasa para o nosso assado, comenta aí se você conhece alguma escola
igual a Health Track. Fala pra gente aí o que vocês gostariam de ter na escola aí, que com certeza todo feedback é importante. Exato. Beleza? Brigadão aí, que Deus abençoe todos vocês. E esperamos em outras vezes nos encontrar aqui, se não for num podcast, no Instagram, num treinamento, que a vida nos encontre aí, que a gente possa aprender e rir muito sobre tudo. Isso, exato, exato. Obrigado, Matheus. E às vezes o pessoal está assistindo também não é inscrito no canal, se inscrevam no canal. A gente, como o Matheus falou, compartilhar conhecimento é o que faz todo mundo crescer. Não tenham medo de compartilhar. A gente compartilha aqui, o Matheus no Instagram lá dele também, no Instagram da Health Track, no meu Instagram pessoal, enfim. Nos sigam, porque a gente sempre vai compartilhar, vai incentivar que vocês compartilhem também. O link está na descrição, os links todos da comunidade, enfim, está na descrição também. Nós vamos ter um evento ao vivo. Esse até não falei, né? Mas vai ter um evento ao vivo de transmissão PowerQuad, onde nós vamos falar sobre todas as funções das válvulas, eu e o mestre Pedro Weber. A gente vai estar ao vivo dia 5, das 8h30 da manhã até meio-dia, mais ou menos, ali, um pouco mais, talvez, um pouco menos, enfim, depende da interação da turma, mas provavelmente vai se estender um pouco. Então, eu garanto o ingresso de vocês, porque tem vagas limitadas, como é ao vivo, e vai ser pelo Meeting ali. Então, as pessoas vão perguntar, então por isso que a gente limitou o número de vagas. Então, aproveitem para conhecer tudo e conseguir fazer diagnóstico das transmissões PowerQuad com eficiência, com excelência, tá bem? Já estou fazendo a minha inscrição aqui, O Matheus já vai estar lá. Vai ser uma aula ao vivo, então, pessoal. É ao vivo. Vocês vão estar ali com os rostos de vocês. Se vocês ligarem a câmera, vão estar com a face de vocês ali, né? Aparecendo. E podendo fazer perguntas, interagir ao vivo. Não é uma live como essa aqui, por exemplo, que vocês estão assistindo. É ao vivo, pela ferramenta, pelo Meet ali. Não sei se alguém já fez reunião pelo Meet, mas pesquisem, enfim. E vai ser esclarecedora para quem quer aprender tudo sobre o PowerQuad. Exato, é como se fosse uma chamada de vídeo do WhatsApp, por exemplo. Porém, todo mundo, várias pessoas participam, né? Para poder tirar as dúvidas ali. Vai ter apresentação, enfim, slides e tudo mais. Começa às 8h30 da manhã, dia 5 de julho. Quanto vai custar por isso? Cara, tu nem vai acreditar, Matheus. Quanto tu acha que vale isso aí, Matheus? Rapaz, para me ensinar uma transmissão, rapaz, ele tem que online. Ele tem que me valer uns R$150. Assim, baixo. Não, é R$197, Matheus. Mas uma aula dessa de... Quanto que é a hora, por exemplo, hoje de um... A tua hora, Matheus, quanto que é a tua hora hoje? Rapaz, ó... Quanto tu cobra uma diária de treinamento? Eu, assim, tipo Paraguation, eu cobro um preço meio que tabelado lá, $50. $50 5 por vezes hora. 5, 25. Ó, a mão de obra técnica hoje ela tá girando aí em 300, 350. Você vai pagar 200 por 4 horas. Para você ter um conhecimento que você vai levar para a vida inteira. Exato. De graça. Exato. Isso é... A pessoa vai aprender a fazer diagnóstico numa transmissão. Já vou fazer a inscrição aqui agora. O Matheus falou $150, né? É R$197, Matheus. Eu tô acostumado com a doleta, né? O Matheus recém faz... quanto tempo que tu veio do Paraguai? 2 semanas. 2 semanas que veio do Paraguai, então tá acostumado com a doleta lá. Então, pessoal, se inscrevam, porque eu tenho certeza que vocês vão sair dali com clareza para fazer diagnóstico nas transmissões PowerQuad. Beleza? Então, muito obrigado aí a todos que nos acompanharam. Os links estão aqui na descrição. E até a próxima. Valeu.